Irmãos, bom dia a todos. Como o nosso irmão que fez a abertura aqui na perspectiva de homenagear as mulheres, eu também quero agradecer a Deus pela Semana da Mulher e dizer a você que nos assiste, bom dia também. Bom dia a todos que estão aqui, é um privilégio mais uma vez estarmos juntos hoje pela manhã, dá para a gente se apresentar um pouco mais. Ontem à noite o dia estava um pouco mais corrido, mas o meu nome é Pedro Paulo, hoje eu sou o pastor, junto com o pastor Elimar ali na igreja de Frutal. Não gosto da nomenclatura pastor de juventude, mas há uma questão de identificação natural, não é verdade? E eu já estou começando a pregar em congressos de SAF, de UPH, isso indica algumas coisas que eu não quero ver, né? Mas é natural, a gente vai crescendo para o lado também, mas a coisa vai ficando melhor. Eu quero dizer à nossa superintendente, como a minha esposa falou ali, talvez, e eu concordo com ela, uma das melhores superintendentes que eu já vi na igreja presbiteriana. E é difícil de achar boas superintendentes, gente empolgada, abençoada, motivadora. E se você não vem na escola dominical, certamente você está perdendo muita coisa. Muita coisa que Deus tem para o seu coração e para a sua alma. Eu quero falar com vocês sobre esse final de semana inteiro, sobre um livro que tem impactado a minha vida. Este é o livro, e é sobre a palavra de Deus, na oração do capítulo 17 de João, e este livro que é a base do que eu falei ontem, do que eu vou falar hoje de manhã, e do que nós vamos comentar hoje à noite, se Deus assim nos permitir. É o grande doador, porque a vida é maior que a nossa insatisfação. É o Carlito Paz, é da Igreja Batista de São José dos Campos. É um livro fantástico para você que deseja conhecer um pouco mais esse Deus que se dá a nós, que se dá por nós, que se deu em favor de cada um de nós. E quando começamos a entender a realidade de quem é este Deus, do que Ele faz e do que Ele quer fazer, simplesmente isto é transformador para o nosso coração e para a nossa mente. Se você está aqui hoje de manhã e Deus te trouxe aqui, certamente é porque Ele quer falar ao seu coração, impactar a sua alma e transformar algumas coisas no seu coração. Seja você que nos assiste na internet, na sua casa, ou aqui, ou em quaisquer outros lugares. Deus quer impactar o nosso coração. Eu tenho trabalhado com a mocidade, e graças a Deus o Senhor tem nos levado a tantos lugares. E o que eu tenho dito por aí é que o nosso maior problema não é falta de conhecimento. E isto eu sei, é um tiro no pé da escola dominical. Porque se eu digo a vocês que o nosso maior problema não é conhecimento, o que a gente está fazendo aqui? Por que estamos aqui se o nosso maior problema não é conhecimento? O nosso maior problema não é saber o que fazer. Quer ver? De forma prática. Quem aqui sabe que não pode mentir? Todos nós. Quem aqui sabe que não pode ter ciúmes exacerbados? Quem aqui sabe que não pode fofocar? Aqui não tem essas coisas. Não, nem em Frutal, só em São Paulo. Não é? Quem aqui sabe que não pode invejar? Passou alguém do seu lado e você diz, vestido dela. Para um camarada na garagem do seu vizinho, com aquele carrão que você quer. Conhece aquele mesmo que você pensou agora? E você pensa assim, ímpio, pecador. Ele tem e eu não tenho. Quem é que sabe que não pode olhar com olhares impuros? Quem aqui não sabe que não pode
enganar as pessoas? Quem aqui não sabe que não pode sonegar impostos? Quem aqui não sabe que você não pode menosprezar o pobre? Quem aqui não sabe que não pode ser insensível no que diz respeito às outras pessoas? Todos nós sabemos. Se for colocar no âmbito da mocidade, quem aqui não sabe que não pode desobedecer aos pais? Quem aqui não sabe que não pode ter relações sexuais antes do casamento? Amém? Você vê que a juventude faz assim, mamãe. O problema não é saber, porque nós sabemos. Logo, o problema não é o conhecimento, o problema é a prática, o problema é a obediência, o problema é aquilo que a gente adquire aqui todo domingo pela manhã e aquilo que a gente pratica na segunda-feira. E aí é que eu tenho incentivado não só a minha mocidade, mas também a minha igreja a entender que tudo que você aprende na igreja deve ser levado para a sua prática do dia a dia. E que se você não pratica isso, você é apenas um compartimento que recebe muito, mas que vaza muito. Tiago chega a dizer que se você recebe de Deus um conhecimento e não é praticador do mesmo, você é enganador de si mesmo. Se você sabe o que fazer e não o faz, Tiago vai ser mais ríspido, mais rígido, dizendo, você é pecador. Porque quem sabe o que fazer e não faz, peca. Logo, irmãos, o que eu quero dizer a vocês, inicialmente, até mesmo antes da gente entrar no texto e nas nossas reflexões sobre um Deus que se revela na história, é que tudo que você conhecer aqui no domingo pela manhã, tudo que você conhecer nos grupos menores, nos cultos aqui da semana, nos cultos que você participa na sua casa, deve ser não apenas para uma aquisição de conhecimento, mas para uma prática da vida. A pergunta final é sempre esta: o que eu faço, pastor, com isso que eu estou recebendo agora? Sempre que eu acabo um sermão, eu pergunto para mim mesmo, o que a minha ovelha vai fazer com esse conhecimento que eu estou dando aqui para ela? Porque talvez ela saiba um pouco mais de quem é Deus. Talvez ela até tenha conceitos melhores de quem é Deus. Mas a pergunta é, o que você vai fazer amanhã de manhã, lá no ponto, perto da tua casa, esperando o ônibus? Ou o que você vai fazer amanhã de manhã, quando você estacionar o seu carro lá na porta da sua empresa? O que você vai fazer amanhã de manhã, quando você acordar para colocar os meninos para a escola? O que você vai fazer amanhã de manhã, quando você voltar para casa e esperar o maridão bonitão chegar, cheirosa, linda, maravilhosa, o jantar quentinho? O que você está fazendo? Esta é a verdade. Porque o que falta hoje para a igreja brasileira é verdade. Em alguns aspectos falta-nos conhecer. Mas é bem verdade que o que mais nos falta é viver. Por isso os irmãos foram muito felizes em escolher vivendo a presença, o poder e os propósitos de Deus em comum. É viver. É toda vez que você entrar aqui e dizer a Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar para eu viver? O que o Senhor quer me falar hoje para eu viver amanhã? E é bem verdade também que quanto mais frequentamos a igreja, parece-me que ficamos ainda mais rígidos no que diz respeito às práticas de Deus. Quanto mais nos aproximamos da igreja, mais temos dificuldades para mudanças. As pessoas que me conhecem um pouco mais de perto sabem que eu gosto de abraçar. E eu estou morando numa cidade chamada Frutal. Lá só tem macho. E essa semana nós discutimos no conselho isso.
o pessoal falou assim: pastor, aconteceu aqui nos nossos cultos que 3 vezes a gente teve que abraçar. Aí um presbítero virou para todo mundo no conselho e disse assim: estou abrindo para você um assunto de conselho, viu? Então não conta para ninguém. Um presbítero virou para mim, virou para o conselho e falou assim: olha, irmãos, também não gostava desse negócio de abraçar não, viu? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. E apontou para mim, eu falei: ai meu Deus. E ele disse: mas esse homem abraça diferente. E eu estou dizendo isso para você, não é para você olhar para mim e dizer: nossa. E ele disse: a partir do momento que ele me abraçou pela primeira vez, eu tive vontade de abraçar as pessoas. Mas você tem que estar aberto para o que Deus tem para você. Você tem que dizer: Senhor, em que o Senhor ainda quer me mudar? Afinal de contas, quem aqui está pronto? Que acha que não pode mudar nada? Pronto? Tem alguém aqui que diz assim: eu estou pronto, não preciso mudar nada. Você pode levantar a mão que a gente vai orar para você ir para o céu. Todo mundo precisa mudar alguma coisa, precisa ou não precisa? Se precisa, esteja aberto para o que Deus pode falar com você, através dos seus profetas, através da sua palavra. É por isso que nesta manhã eu quero conversar com você sobre a perspectiva de Deus se dar a nós, para que a cada dia mais essa presença de Deus, esse poder de Deus e esses propósitos de Deus sejam conhecidos por nós e em nós. Abra comigo sua Bíblia, por favor, João capítulo 17, na oração que conhecemos como oração sacerdotal de Jesus, a oração que media, mas não apenas que media, mas que ora também por nós, pois ela nos indica que Jesus ora por mim e por você e por todos aqueles que um dia haverão de crer, e é isso que diz a palavra. Mas eu quero ler com você apenas o verso 3, que é não apenas uma prova de que Jesus é também Deus, não é apenas uma prova de que Jesus também deve ser adorado, não é apenas uma prova de que Jesus é Senhor, assim como Deus é Senhor e assim como o Espírito é Senhor. Não é apenas uma prova da deidade de Cristo, mas é também uma prova de que a vida eterna veio até nós e ela já começou entre nós. João 17, 3. Eu quero ler uma vez e depois eu quero convidar os irmãos, assentados como os irmãos estão, a lermos também o mesmo texto, João 17, 3. Diz a palavra: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos ler juntos o verso 3? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Feche seus olhos comigo, por favor, deixa eu orar com você. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra, te agradecer porque somos livres e estamos numa nação livre. Eu quero te agradecer pela Semana Internacional da Mulher que passou. Eu quero te agradecer pela vida da juventude desta igreja, seja ela nos adolescentes ou nos jovens. Te agradecer porque mais um ano os teus servos passam na tua presença. Te agradecer por aqueles que já passaram e que hoje nem são adolescentes mais, nem jovens, mas passaram por essa história. Obrigado, Deus, porque somos hoje aquilo que os nossos irmãos do passado plantaram e nós hoje colhemos.
Por isso, Senhor, ajuda-nos a vermos através da Tua palavra e da oração de Jesus, a vida eterna alcançando o nosso coração e a nossa alma, e esse processo de Deus em nos fazer melhores e mais parecidos com o Seu Filho. Por isso, Deus, nos abençoe nesta manhã, que a Tua palavra se aproxime de nós profundamente e que o Teu poder nos alcance completamente. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. O que eu quero lhes falar nesta manhã, além de dar continuidade à perspectiva prática do conhecimento, é dizer que este Deus que desejou se revelar na história, continua se revelando através de nós. O texto que eu e você lemos está inserido em momentos de despedidas de Jesus, na perspectiva dele orar pelos seus discípulos e abençoá-los, agradecendo a Deus por tudo que Deus lhe deu como graça a obter e praticar, e glorificar o nome do Senhor através da vida inteira de Jesus, em especial através da sua cruz. No meio dessa oração, Jesus diz que nós já tínhamos recebido a vida eterna. E aí eu quero começar a dizer para você que se você está aqui hoje e ainda não experimenta da vida eterna, não experimenta do todo de Deus para o seu coração, hoje você pode experimentar, hoje você pode ter, hoje você pode obter, hoje você pode praticar, não apenas conhecer, saber, não apenas se conscientizar, mas ter a paz da vida eterna de Deus, alcançando o seu coração e a sua alma. O que é vida eterna? É experimentar de Deus como um Deus revelado na palavra, na criação e em Cristo. E é assim que eu quero começar a nossa palestra de hoje. Deus se deu a conhecer entre nós, através da criação, através da Bíblia e através de Cristo. Se você quer conhecer os propósitos de Deus para você, você precisa abrir os seus olhos para as coisas que estão ao seu redor. Você já chegou em um lugar em que você não foi notado? Já? Já chegou num lugar que você estava assim, chegou, e as pessoas não te notaram? Você achou bom ou ruim? Terrível, não é? Você chegou e as pessoas não te notaram. Algumas vezes essas coisas acontecem na igreja, mas não em Frutal e nem aqui, só lá em São Paulo. Que as pessoas entram e saem e ninguém nota. Mas se depender da senhora, não acontece nunca mais. Amém, em nome de Jesus. É isso aí. Na verdade, todo mundo deveria ser notado, mas é bem verdade que algumas vezes as pessoas não nos notam. E o difícil é o contrário também. Como pastor, a gente encontra todo mundo aqui, ó, e você olha para mim e acha que eu conheço você, não é? E é legal te encontrar no mercado, e a pessoa vem para você e diz assim: pastor, oi! Você faz aquela cara de interrogação, oi, quase que dizendo: quem é você? Da onde eu te conheço? O que eu fiz? Para onde você vai? Mas é muito mais fácil passarmos desapercebidos do que sermos percebidos. E se você de alguma forma um dia não foi percebido, você sabe como é ruim não ser percebido. E Deus sempre fez questão de ser percebido. Sempre. Ele todos os dias faz o sol nascer e a natureza se dar para a gente ser percebido. Eu morei 14 anos em São Paulo. E quem já foi em São Paulo sabe do que eu estou dizendo. Em São Paulo não tem estrelas. Talvez as pessoas dizem: não tem estrelas. Em São Paulo é uma cidade ótima, fantástica, me abençoou e até hoje me abençoa. Mas quando eu cheguei a Frutal, o povo brincava comigo, dizendo: pastor, mas parece que o senhor fica olhando para o céu o tempo todo. E eu passei uns 3 meses só falando sobre estrelas, céu, sol.
Até o sol aqui é mais brilhante, é ou não é? É mais claro. É muito mais claro. E eu saí olhando para o céu, e a gente fez um culto ao ar livre, numa das fazendas lá das nossas irmãs da Andréia, e aí estava todo mundo, os adolescentes, os jovens lá, e eu falei, agora vamos orar, gente. Aí o que todo mundo faz? Na hora eu levantei o olhar, eu olhei para as estrelas e disse, Deus, Senhor dos exércitos, que tem as estrelas por posse, e a chama cada uma pelo nome, e todas a atende, e a lua, aquele negócio fantástico, gigantesco, vermelho no céu, o sol que me acorda todos os dias. E sabe por que a gente não percebe isso? Porque parece que a gente tem isso todos os dias. Deus quer ser percebido através da sua criação. E se você não fez isso, meu irmão, faça isso hoje à noite, ou faça isso um dia. Para numa madrugada dessas, sai da sua casa, num dia em que o céu estiver estrelado, e olha para o céu, e apaga as luzes. Difícil, né? Na cidade é mais difícil apagar as luzes, né? Apaga as luzes, e olha para o céu. Como é fantástico olhar para o céu, como é fantástico perceber o sol indo embora, o sol chegando, como é fantástico perceber o mar, as montanhas, as florestas, um colibri. Nós temos 3 coqueiros na frente da nossa casa, e um sabiá, ou um bem-te-vi, fez um ninho, e uma pomba ficou com inveja, e fez também. E eu confesso para você que eu não gosto de pomba. Então ela fez o ninho, eu destruí. Ela fez outro, eu destruí de novo. Ela fez, eu destruí novamente. E aquela pomba parece que ela faz coisas mais assim, mais rebuscadas, sabe? O ninho dela é de arame farpado, de uns arames. Eu achei a coisa mais estranha, até pensei assim, nossa, mas a molecada está jogando arame aqui dentro de casa, ué. Aí não querendo espiritualizar, mas já espiritualizando, pensei, estão fazendo macumba, jogando arame aqui dentro da minha casa. Até que um dia um senhor virou para mim e falou, pastor, mas não tem umas pombas aí? Aí eu comecei a destruir o ninho da pomba. Aí essa semana, eu me desapercebi. E quando eu cheguei, estava lá a pomba, que na verdade não é uma pomba, é um Chester. O bicho é desse tamanho, gente. O que é aquilo? Juliana falou assim, daqui eu acerto ele se você quiser. Eu falei, não, acerta não, deixa esse negócio. Aí eu falei, eu vou lá também tirar essa pomba de lá. Aí na hora que eu cheguei debaixo do ninho, para dar um tch, para ela ir embora, ela saiu voando, correndo. Ou voando ou correndo, né? Voando. Rápido. E quando ela saiu, tinha um ovinho no ninho. Aí o meu coração cortou. Aí eu voltei para dentro de casa cabisbaixo e disse para a Juliana assim, nós temos uma pomba perseverante. Eu destruí a casinha dela umas 3 vezes, e mesmo assim ela construiu de novo. Ela precisa viver. Quantas vezes a gente desiste de construir a nossa casa, não é verdade? A gente constrói um lugar de segurança para nós, vem a vida e destrói. Vem alguma coisa e destrói. Aí a gente constrói de novo, destrói de novo. Constrói, a gente destrói. E fica assim, a gente desiste rápido demais. Eu tenho certeza que se eu destruísse aquele ninho várias vezes, a pomba ia construí-lo novamente.
Era ali que ela queria construir o ninho. E era no mesmo lugar, ela não trocava de lugar. A gente é que desiste. A gente desiste das pessoas. A gente desiste da comunidade. A gente desiste dos relacionamentos. A gente desiste da casa. A gente desiste de Deus. E aí Deus põe uma criação tão simples, uma pomba, para mostrar para mim e para você que vale a pena permanecer. Só que tem um montão de gente que não vê isso, que olha e diz assim, é porque a pomba queria ali mesmo, né? Não vê Deus se revelando através da sua criação. Se você olhar o Salmo 19, verso 1, diz que Deus manifesta a sua glória através da criação. Se você olhar Romanos capítulo 1, você vai ver Deus dizendo que a sua criação é a coroa de tudo aquilo que Ele faz, e que Ele se revela para culpar os homens, e trazer ao homem toda indesculpa de viver sem Deus, porque a criação revela o Criador todos os dias. Basta que você perceba, abra os olhos e olhe para o lado. Mas Deus não se revela só através da criação. Deus também se revela através da Bíblia. E chamamos essa revelação da criação de revelação geral, porque ela acontece a todas as pessoas, e indistintamente todos podem perceber. Mas há uma revelação específica, que é a palavra, e que eu e você a temos, e no Brasil em especial, todos podemos ler em várias versões diferentes, e se você não gosta de uma versão, você pode ler a outra, e se você não gosta da outra, você pode ler uma outra ainda. Eu tenho uma versão nova para te indicar, não para que você traga na igreja, mas para que você leia na tua casa, com muito mais interpretação e muito mais conhecimento. O nome da versão é A Mensagem. É uma Bíblia fantástica, para a gente ler e estudar em casa, contemporânea, que fala muito mais a nossa linguagem. Logo, se você não quer conhecer a Deus, não se aproxime da Bíblia. Mas se você quer conhecer a Deus, aproxime-se das Escrituras. E deixa eu te dar uma razão rápida para isso. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 16 anos de idade. E com 6 meses de fé, me colocaram para dar aula de escola dominical para os adultos. Eu sei, loucura, eu também acho. Mas como dizem, em terra de cego, né? Uma igreja muito simples, no interior do Rio de Janeiro, de gente academicamente muito simples também. E eu devorei a Bíblia, com 3 meses de fé, eu já tinha lido a Bíblia toda e estava na segunda vez. Deus me deu uma sede impressionante. E com 6 meses eles me colocaram para dar aula de escola dominical. Era numa congregação pequena. E eu senti um despreparo absurdo, e era verdade. E eu falei, eu preciso conhecer as histórias da Bíblia. E eu preciso saber um pouco mais dessas histórias. E aí eu peguei uma Bíblia de crianças. Você já leu Bíblia de criança? Se você quer conhecer um pouco mais das histórias da Bíblia, e mesmo você sendo adulto, pegue uma Bíblia de criança, boa, bonita, e leia as histórias lá para você ver. E é interessante que você lê a história lá, e depois volta para a história da Bíblia. Parece que a Bíblia vai fazer assim, vai se abrir para você. Compre uma Bíblia de criança, meu irmão, para você ler. Só não deixa a mulher da papelaria ou da livraria perguntar para você para quem é. Porque quando eu comprei foi assim, mas para quem que você quer comprar? Para uma criança menor? A moça perguntou. Ou para uma criança maior? Eu falei, para uma criança maior. E aquela Bíblia de criança me acompanha até hoje. Hoje ela é uma das Bíblias da minha filha. Mas o que é interessante é que aquela Bíblia me iniciou nas Escrituras, porque eu, apesar de ter lido a Bíblia,
Com 3 meses de fé, eu ainda tinha muitas dúvidas, e as histórias não eram concatenadas na minha mente, no meu coração, e aquela Bíblia pôde me dar um start para eu me aprofundar nas Escrituras, para eu perceber Deus se revelando nas histórias da Bíblia, nos artistas e nas pessoas, nos protagonistas e nos coadjuvantes das histórias bíblicas, e entender que Deus tem uma história toda sendo revelada para culminar na história maior da qual Deus se revela, que é Cristo Jesus, o Senhor da história e da vida. Deus se dá a conhecer. Deus se dá a conhecer através da criação, Deus se dá a conhecer através da Bíblia, e Deus se dá a conhecer através de Cristo. Se você quer conhecer a Deus, conheça a Jesus. Essa semana, conversando com uma psicóloga, e falando de Jesus para ela, e ela me disse: pastor, mas eu acredito diferente, eu acredito diferente de vocês, por isso que eu não frequento a igreja. Aí eu falei para ela: mas qual que é o jeito que eu acredito? Ela falou: não sei dizer. Eu falei: então como é que você sabe que é diferente? Ela falou assim: mas assim, tem muita coisa que eu não concordo. Eu falei: eu também não. E ela disse: mas como é que eu faço? Eu falei: começa a vir. Olha como é que Jesus é impressionante, irmãos. Jesus passa e vê um camarada tecendo uma rede. Aí ele vira para esse camarada e diz assim: tudo bom com você? Tudo bem. Como é que é seu nome? Ele disse: Pedro. E aí Jesus disse assim: estou te convidando porque você vai me seguir, e daqui a alguns anos você vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Você vem? Você vem? Nem Pedro. Mas é isso que a gente faz na igreja. A gente diz para as pessoas: vem para a igreja, vai mudar tudo. Se você mora na ala norte, vai morar na ala sul. Deus vai te dar uma mansão. Aí Jesus é assim: tudo bom? Como é que é seu nome? Pedro. Tudo bem. Vem e vê. Só isso. Aí eu contei isso para essa psicóloga e disse para ela assim: eu tenho um desafio para te fazer. Não vai doer nada. Doer nada. E se daqui a 3 meses você decidir que não, nós estamos beleza, nós continuamos amigos, nós vamos caminhar juntos. Mas vem e vê. Começa a andar junto com a gente. Começa a ser amigo de casais da igreja, que podem abençoar a sua casa. Começa a vir à igreja. Começa a escutar as mensagens, abre o coração, anda ao lado de Jesus. Jesus não chega para Pedro, para André, para Filipe, para os discípulos, para Bartolomeu, para Mateus, para João, e diz: olha, hoje eu quero lhes falar sobre tomar a sua cruz e me seguir. Não, esse assunto é do final do ministério. Jesus se revela para eles de pouquinho a pouquinho. Jesus vem para eles e diz: olha, é devagarzinho que a gente vai ser liberto e que você vai me conhecendo. E aí no 3º ano de ministério, Jesus diz: mas quem me amar vai aborrecer o mundo, quem me amar vai tomar a sua cruz e me seguir, quem me amar vai negar a si mesmo. Mas esse discurso é no 3º ano, não é no 1º ano. Esse discurso é depois. Conhecer a Deus é vir. Se você está aqui hoje pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, se você está chegando na fé, como alguns irmãos que estão aqui de Frutal, venha, ande com a gente, só isso. Ande com a gente. Comece a andar com a gente. E é isso que tem acontecido lá em Frutal, pastor. Pessoas têm andado conosco, sem acreditar naquilo que a gente acredita, mas andando com a gente. Gente com prática diferente. Gente que senta com a gente no gabinete pastoral e diz: pastor, a minha vida não tem nada a ver com aquilo que o senhor fala lá, mas eu quero sair dessa vida e eu quero ter uma vida nova. Como que eu faço? Mas eu não consigo. E eu digo: vem e ande conosco.
Não vai embora não. Anda com a gente, encosta na gente. Anda com a gente todo dia, e Deus vai mudando você, o Espírito de Deus vai falando ao seu coração, e você vai conhecendo a Deus, reconhecendo Deus, e confiando em Deus. Sobre confiar em Deus, rapidinho, abre aspas aí comigo. Você confia em Deus? Confia? Amém? Confia. Você confia em Deus? Por que você se desespera algumas vezes? Se você confia em Deus, por que às vezes você está preocupado? Por que às vezes você senta aqui e pergunta assim: como eu vou pagar aquela promissória de amanhã? Mas a gente acha, isso também está aqui, que confiar em Deus é um processo automático, mas não é. Quer ver? Rapidinho. Eu sou pastor, e você sabe disso, tem várias testemunhas de que eu sou pastor, e você tem um filho pequeno. Você deixa seu filho dormir na minha casa? Porque eu não deixo minha filha dormir na sua casa. Eu não sei quem você é. Eu não te conheço. Ah, mas eu sou presbítero. Eu sou diácono. Eu não te conheço. Agora, daqui a um tempo, a gente anda juntos. Eu conheço você. Daqui a um tempo, a gente tem comunhão. Daqui a um tempo, você passa a ser parte da minha história, da minha vida. E aí você diz assim: estou com meu neto lá em casa, ou com a minha neta lá em casa, e eles vão brincar na piscina. Sua filha pode ir lá brincar? Aí eu vou dizer para você assim: pode. Mas por quê? Porque eu andei com você. As pessoas querem confiar em Deus apenas porque Ele é Deus, mas não por andar com Ele. E se você não anda com Deus, não tem como confiar em Deus. Não me diga que você confia em Deus apenas porque Ele é conceitual. Confie em Deus porque você anda com Deus, porque você está andando com Ele, porque Ele se revelou a você. Vamos continuar, senão a gente não acaba. Deus se deu a morrer por nós. Cristo veio com a missão de morrer. Cristo se entregou por nossa causa. E Cristo se separou por nós. Se você entendeu que Deus veio até nós e se revelou através da criação, da palavra e de Cristo, você vai chegar ao conhecimento da cruz para perdoar, para nos unir, para separar a Cristo da Trindade, porque lá foi o único lugar onde aconteceu o que nunca poderia acontecer, onde Deus em Cristo vira para o Pai e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Onde Deus se revela perfeitamente em Cristo, e a glória de Deus se revela em Cristo. Eu quero apenas passar por esse assunto com você, para a gente chegar num assunto que para mim é que mais urge no coração da gente, na nossa alma e em nossa vida. Porque saber que Jesus morreu por você, você até sabe, mas talvez você precise conhecer um pouco mais do que aquilo que eu chamo de Deus se deu para viver dentro de nós, viver para sempre dentro de nós, viver através de nós, viver entre nós, eternizando sua obra em nós, viver eternamente. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você sabia que Deus muda de endereço? É verdade. Um dia perguntaram para Deus: qual é o seu CEP? E Deus disse assim: 77 777
777. Céu. Aí um outro dia perguntaram para Deus, qual é o seu CEP? E eu não sei qual é o CEP de Belém. Mas aí Deus respondeu, o meu CEP é na rua 1 de Belém da Judéia, porque Deus está em Cristo Jesus, e toda a sua glória está em Cristo, e o menino que se revela na manjedoura, cresce como Deus, e como Deus se entrega, e como Deus morre, e como Deus ressuscita. Mas o que é interessante, irmãos, é que este Deus muda de endereço de novo. E aí se eu perguntasse assim, qual o CEP de Deus hoje? Qual o CEP da senhora? Não sei. Não sei. Um bom CEP, manda uma carta para ela, não vai chegar. Quem sabe um CEP? Qual o seu CEP, Du? Não sabe também? 38026-240. Pode mandar uma carta para ele, não chega não. Qual que é o nosso CEP? Pronto, ela só sabe o nome da casa e o nome da rua. Tá ótimo. Já manda e-mail, tem Facebook, tá ótimo. CEP também, eu também não guardo. Você sabe qual é o CEP da minha rua? O meu CEP é uma coisa boa lá de Frutal. Qual que é o CEP da minha rua, gente? Tá vendo? Porque cidade boa é assim, tem um CEP só. Negócio de montão de CEP, essa coisa complicada, besteira. Negócio de 30 mil CEP, tá doido. 38.200, acabou. Chega lá. Qual que é o CEP de Deus? O meu. É o meu. Deus decidiu morar dentro de nós, se revelar completamente em nós agora. Se Deus antes se revelava através da criação, através da palavra, Ele ainda se revela, e através de Cristo sempre se revelará. Hoje, estas 2 ou 3 manifestações aparecem aqui na minha mão. Mas é bem verdade que o grande problema é que nós, como igreja, como diz Rick Warren, temos uma boca gigantesca, mas temos uma mão pequenina, mirrada. Se você olhar os textos da Bíblia, você vai perceber que Deus deseja se revelar através de você. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, nossa, tem alguma coisa diferente no seu olhar. Tem algo diferente no seu sorriso, tem algo diferente no seu abraço, tem algo diferente em você, e você tem que dizer, é Deus em Cristo Jesus, revelado através do seu Espírito, na minha alma e na minha vida. Deus quer se revelar através da sua igreja. E sabe o que é interessante, meu irmão? É que nós estamos esperando o poder público se movimentar, e é bem verdade que ele é lento, ele é lerdo, ele é burocrático, ele é difícil. Nós estamos esperando que o poder público tome conta lá de Frutal, que é um dos grandes problemas da nossa cidade, que é o crack, a droga, o álcool, a desestrutura familiar, dezenas e dezenas de meninos e meninas, filhos das drogas, filhos da AIDS. Nós temos uma casa lar em Frutal, com dezenas de crianças, de pais, com HIV positivo, ou que não têm condições mentais e emocionais de criarem seus filhos. Nós temos na nossa cidade, e aqui eu tenho certeza que a realidade não é diferente. Uma cidade recheada não apenas de violência,
mas as violências das mais ocultas e das mais silenciosas. Violência no lar, violência emocional, violência psíquica, violência psicológica, violência em todos os aspectos. Pessoas sendo violentadas através de pais que se separam e nunca mais se falam. Gente sendo violentada por causa de cor, por causa de opção, por causa de vida. Gente sendo violentada de todas as maneiras. Nós não devemos concordar com todas as coisas, mas nós temos que amar as pessoas e Deus se manifestar através de nós. A igreja deve ser o lugar de encontro das pessoas mais feridas. Os mais difíceis é que deveriam estar aqui. Há um livro chamado Confissões de um Pastor, Greg Grosson, se não me engano é o nome do autor. E ele escreveu um outro livro, dizendo que, na verdade, a gente deveria colocar uma placa na porta da igreja: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Que só pode entrar doente, só pode entrar quem confessa que é doente, quem confessa que é difícil, quem confessa que tem pecados, quem confessa que precisa de Deus. E nós, como um braço forte da igreja, deveríamos ser a manifestação do Espírito de Deus, sempre eternizando sua glória e a vida eterna através de nós. Mas algumas vezes não somos. Algumas vezes somos aqueles que afastam as pessoas de nós mesmos e de Deus. Mas é bem verdade que Deus quer nos usar completamente. Há 2 semanas atrás eu visitei um moço que tem opções sexuais diferentes. E você sabe do que eu estou dizendo. E ele me disse: pastor, eu quero voltar para a igreja. E eu quero largar a minha vida. Mas eu não sei como fazer isso. E nós moramos numa cidade pequena. E todo mundo sabe quem é. Mas é bem verdade que algumas vezes nós deixamos essas pessoas passarem. E eu fico perguntando para Jesus, ou para Deus, o que Ele faria se Ele fosse pastor. Se Ele fosse um presbítero, porque eu nem acho que Ele seria pastor. Se Ele fosse um diácono, um líder da igreja, se Ele fosse um membro da igreja, o que Ele faria? O que Jesus faria? Onde Ele moraria? Com quais pessoas Ele teria amizade? Quem Ele convidaria para almoçar na sua casa no sábado? Quem? E se você olhar para a história de Jesus, você vai perceber que Ele convidaria as pessoas que você talvez não convide. Por isso meu desafio nesta manhã é que Deus se revele através de você, e que a cada dia mais Deus te faça experimentar de uma vida completamente diferente, onde a vida eterna já começa em você, onde temos que experimentá-la num todo de nossa existência, pois Deus se deu a conhecer a nós, morreu por nós e está em nós. Eu quero fechar a nossa aula desta manhã te perguntando até quando ou enquanto há a sua medida de espiritualidade. Seria muito bom, não é, pastor Honório, se a gente tivesse um espirilotrômetro, um medidor de espiritualidade, e a gente chegasse pertinho da pessoa e dissesse assim:
9. Sustaça. Esses dias eu estava voltando para casa de Rio Preto. Fui fazer a revisão do carro e voltando para casa. E por incrível que pareça, como eu costumo dizer, o cântico de Frutal não estava funcionando. Conhece o cântico de Frutal? No calor deste lugar. Literalmente a gente se derrama. Eu venho, derrama tudo. E naquele dia estava fresco. E eu não tinha experimentado o ar quente do carro. Eu falei, vou ver se esse negócio funciona, né? Estou vindo da revisão. Fechei o carro tudinho, coloquei no ar quente. E estou voltando para casa. Você que conhece a estrada de Rio Preto para Frutal. Passou, um pouquinho antes da divisa, tem uma subida, uma ponte, que é a ponte que a gente sai para Olímpia. E desce. Na descida tinha a polícia fez isso para mim, ó. Tranquilinho, documento em dia, pastorzão, chique. Parei, abri o vidro, confesso para você que eu estava meio sonolento. Imagina, ar quentinho lá dentro do carro. E o olhinho já é pequeno. O rapaz falou para mim assim, tocou o sinal. O guarda virou para mim e falou assim, para onde o senhor vai? E eu disse, eu vou para Frutal. Ele falou, o que o senhor faz lá? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, pastor de igreja. Eu falei, quase que eu de cabra que não é, né, velho? Ai. Aí ele virou para mim e falou assim, o senhor pode descer do carro e abrir o porta-mala para mim? E eu desci do carro e abri o porta-mala. Ele olhou, ele falou, tem muito tempo que o senhor está aqui? O senhor não é daqui, né? Eu falei, não sou daqui não. Mas tem 1 ano e uns 2 meses que eu estou aqui. Ele falou, o senhor pode fazer um testezinho? Quase que eu vou ver, o senhor não me escutou, meu senhor? Eu sou pastor, rapaz. Você me respeita. Eu falei, não, vou fazer esse teste. Até porque eu era curioso fazer esse negócio. Ver como é que funciona, né? Ele falou, vamos lá. Aí eu subi no carro. Ele falou, tem uns canudinhos aqui, você sopra. Eu sopro. Estou canudinho continuamente. Ele falou, tá bom. Deu uma pitadinha. Não é uma pitadinha, é uma pitadinha. O negócio apitou, eu tirei a boca, ele pegou o negocinho branquinho, me deu. Falei, isso é para o senhor guardar de lembrança. Vamos ver quanto dá. Eu não tinha comido nenhum bombom de licor. Não tinha tomado nenhum remédio alcoólico. Logo deu 0,000. Graças a Deus. Eu entrei no carro de novo, rindo, porque eu fiquei inconformado com aquele negócio. Eu falei, meu Deus do céu, Entrei no carro e falei, já está calor, né? Agora eu vou virar o negócio. E virei o negócio do ar-condicionado e pensei comigo assim, por isso que ele me mandou fazer o negócio, Imagina, ar quente, com sono. Na hora que ele mandou eu abrir o vidro, eu olhei depois que eu pensei, eu abaixei o negócio, olhei, eu estava vermelho, com o olho assim, tá bêbado. Tem muita gente que tem aparência, mas não é. Não adianta você ter aparência. Tem que ser. Você pode parecer. Se você não for, vai dar 0,000. Lá, na perspectiva ruim. Aqui, se a gente tivesse um negocinho desse, né?
Vamos ver o tanto do Espírito Santo que tem dentro de você. Sopra aqui. Vai, contínuo. Se der menos de 7, está reprovado. Imagina. Eu tenho certeza que vai ter pouca gente vindo fazer o teste. Ainda mais porque a gente não pode compor prova contra si mesmo. Deus quer se revelar através de você. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer se manifestar através de você. Deus quer que a sua casa seja um lugar cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja alguém cheio do poder de Deus. Deus quer que você seja alguém diferente na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, para a sua vizinhança, para os seus. Deus quer que você vá nos lugares que talvez eu não vá. Deus quer que você faça coisas que talvez pessoas comuns não façam. Deus quer que você estenda a mão aos mais miseráveis. Deus quer que você chore com aqueles que estão chorando. Deus quer que você saia do seu comodismo e vá visitar um hospital. Deus quer que você saia e vá visitar um hospital, um hospício, um orfanato, um asilo, uma cadeia. Deus quer que nós sejamos o braço estendido do Espírito de Deus para consolo e esperança das pessoas. Porque não adianta, irmãos, aparentarmos crentes bonitinho, ter carinha de pastor, de presbítero, de diácono, de crente, bonitinho aqui, do jeito que eu estou falando para você, se a nossa vida não compor uma vida cheia do poder e do Espírito de Deus. Deus quer se revelar através de você. Eu quero orar com você agora. Eu queria orar especificamente. Se você acha que você precisa de algo mais do Espírito de Deus para você, se você acha que se medisse o seu grau de espiritualidade hoje, porque Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito, seja pleno, transborde. Se você acha, porque eu acho, sobre mim eu acho, e graças a Deus nós não temos algo para medir a espiritualidade. Talvez os frutos, mas ainda assim seria um medidor raso demais para qualquer tipo de julgamento. Mas se você quer ter uma vida mais plena do Espírito Santo, eu quero orar com você. Se você diz para mim: pastor, eu quero ser a revelação de Deus na vida de alguém. Eu quero ser o braço estendido da graça de Deus na vida de alguém. Eu quero ser um instrumento de Deus para a transformação da minha casa, da minha rua, da minha cidade. Eu quero ser instrumento de transformação da minha escola, da minha universidade. Eu quero ser instrumento de transformação onde quer que eu vá. Eu quero ser a revelação de Deus para as pessoas. Eu quero ser a Bíblia aberta para aqueles que ainda não podem ou não conseguem ler a Bíblia. Se você quer isso, meu irmão, de forma consciente, de forma real, corajosamente, eu queria que você dissesse comigo: eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero manifestar a glória de Deus. Eu quero chegar e perceber Deus chegando comigo, em mim e através de mim.